E no vídeo 2 ele vai mostrar o quê? O cumprimento da palavra de Deus sendo derramado sobre toda a carne, começando com quem? Com os judeus, depois com os samaritanos, lembra Atos 1:8? Quando a promessa do Pai vier sobre vocês, Atos 1:8, depois ratifica isso. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para que realmente fosse cumprido o derramar, precisava ser sobre judeus, samaritanos e depois os confins da terra. E aí onde o nosso querido reverendo, no capítulo 2, dá aquela aula linda mostrando cada um desses episódios. Então, assim, fica aqui, então, essa parte, né? Esclarecendo um pouco. Deixa eu falar um pouco aqui com os irmãos sobre o termo segunda bênção. O termo segunda bênção. Por que muitos pastores utilizam essa expressão segunda bênção? É porque, de fato, para a vida desses irmãos e irmãs, foi realmente uma segunda bênção. Qual é a primeira bênção para nós, irmãos? O que entendemos como primeira bênção? Conversão? Sim, salvação. Algo se compara à salvação? Não, nada se compara à salvação. Então, a salvação é a primeira bênção. Mas por que esses pastores, que nem o nosso amado reverendo pastor Ernesto Nini, chama de segunda bênção? Porque, irmãos, ele teve uma experiência poderosa depois do batismo com o Espírito Santo. Perceba, tem pessoas que vão ter uma experiência tão grande que ali vai ser um divisor de águas. Já outras pessoas não terão uma experiência dessa magnitude. Aí talvez você diga, mas por quê, pastor? Porque no dia da conversão, aquela pessoa realmente se converteu para valer, e logo nos primeiros meses e anos, ele tem uma entrega tão poderosa ao Espírito Santo que ele já começa a viver na plenitude do Espírito Santo. E pouco tempo depois ele já começa a ser um instrumento de Deus. E ele só sabe que Deus está trabalhando entre ele, por meio dele, mas ele não sabe explicar direito o que está acontecendo, mas sabe que agora é uma nova vida, é uma nova criatura e é um novo mar, o mar do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. O pastor pelo qual eu me converti, ele era usuário de droga, ele era músico, ele tocava nas noites. E um pastor pregava muito para ele, pastor Geazi. E ele tinha um coração muito duro. Um dia, depois de tanto sofrimento, ele resolveu participar de um culto de orações. E ele sentou ali com aquelas pessoas, e ele era usuário de droga, ele estava no fundo do poço. E o pastor pregando, irmãos, e pregando com tanta autoridade, pastor Geazi. Num dado momento, o pastor Geazi fez o apelo e o pastor, que foi o meu pastor que me batizou, pastor Orfeu Forquim Campos, ele conta esse testemunho de forma linda. Ele disse que quando ele levantou a mão para aceitar Jesus, ele começou a chorar e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Como ele era usuário de drogas, ele falou, agora que eu estou louco mesmo, o que eu estou falando? E ele começou a falar, eu não sei se você já conheceu, eu conheci apenas duas pessoas que na conversão e no batismo foram tomados por Deus. Isso é raro acontecer. Foi um episódio meio que de Cornélio. Cornélio, quando recebe Pedro, o Espírito Santo foi derramado. A grande maioria das pessoas vão ser batizadas pelo Espírito Santo em algum momento da sua vida na caminhada. Mas Deus é Deus e ele faz como ele quer. O pastor Orfeu, então, ele dizia, irmãos, eu levantei a mão quando eu comecei a dizer, eu quero Jesus, eu comecei a chorar e comecei a falar em língua estranha. E aconteceu uma coisa que todo mundo ficou em rebuliço, numa alegria. Hoje eu sei, porque ao eles me verem se convertendo e eles me verem ser tomado em línguas e saberem quem eu era, todos ficaram admirados. Eu conheci uma jovem também, que ela, no dia do batismo nas águas dela,
quando o pastor Enéas a batizou, foi lá na Igreja Batista do Povo, que ela entrou nas águas, na hora que ela saiu, ela já saiu falando em línguas. Batizada, ela foi batizada 2 vezes. Coisa linda, irmãos. Não é comum a gente ficar muito emocionado, mas não é comum. E isso faz lembrar o batismo de Jesus, não foi? Pode ver. Jesus literalmente foi batizado com o Espírito Santo no batismo. O batismo de Jesus não foi igual ao nosso. O batismo de Jesus foi para ser um batismo modelador, como exemplo. Então ele não precisava batizar-se para arrependimento. Ele batizou-se para ser o modelo, dando-nos o exemplo. Mas no momento em que ele foi batizado, o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele e o Pai falou: a Trindade foi manifesta entre todos. E ali começa o ministério do Deus Filho. Fantástico. Mas são exceções. Podem ver que o apóstolo Paulo ele teve uma conversão que foi uma exceção. E ele fica 3 dias cegos, ele é batizado por Ananias, e aí caem dos olhos dele algo como uma escama. Mas a gente não sabe como foi, por exemplo, quando foi o batismo do Espírito Santo de Paulo. Eu deduzo que foi lá na conversão, que é coisa mais linda do que o Cristo ressurreto. Mas ainda alguma coisa estava nos olhos dele, ele precisava passar pelo batismo. Percebam, não há uma forma. E no segundo vídeo do Nicodemos, ele deixa a menção em que ele trabalha ali, tanto com os samaritanos, depois com Cornélio, depois com os discípulos de João Batista, é uma mostra de como o Espírito Santo foi derramado. E podem ver que até mesmo os apóstolos, quando eles começam a ver tudo isso, eles se calam. Por isso que a gente tem que estar aberto e aprender. É claro, irmãos, tem muito exagero quando entra nessa questão de dons, de revelação, de espiritualidade. Tem muito exagero. Por isso que a gente tem que estar com a Bíblia ali, ó, dialogando, ouvindo, lendo, para a gente não ir para nenhum exagero. Então, no segundo vídeo, o nosso querido reverendo Nicodemos trata sobre isso e com aquela sabedoria que lhe é muito pertinente. Tá bom, meus irmãos? Algum comentário sobre o segundo vídeo? Pastor, na verdade, eu só queria voltar um pouco no que o senhor mencionou, até para ficar claro o meu entendimento. O termo segunda bênção, ele se aplica, na verdade, dentro da ótica do que eu estou entendendo, ao que se comenta como o batismo no Espírito Santo de uma forma mais plena, talvez, na ótica de alguns irmãos de linha pentecostal, seria isso? Então, eu acabei mencionando e não concluí a explanação. Para o nosso irmão, para muitos irmãos que vieram de uma história de uma igreja tradicional e eles não tinham passado pela experiência com o Espírito Santo e de repente eles passam pela experiência com o Espírito Santo, o que acontece com eles? Eles têm uma experiência tão grande que para eles chamam aquilo de segunda bênção. Então, eu respeito essa terminologia, eu respeito essa classificação. Eu, particularmente, gosto de chamar batismo com Espírito Santo. O termo segunda bênção, para mim, é bem visto como uma maneira, por exemplo, entendendo a experiência desses irmãos, como foi o caso do nosso querido pastor Ernesto Tonini. Ele já era um pregador, ele já era um homem de Deus, ele já era uma pessoa piedosa, mas dentro dele ele sentia que faltava algo mais. E no dia em que ele, inclusive leiam esse livro do nosso querido reverendo pastor Ernesto Tonini, no dia em que ele está no seu escritório, que ele sente que o Espírito Santo está dizendo para ele, entrega tudo. E ele faz essa oração. E aí ele entrega a família dele. Aí o Espírito Santo pede para ele, entrega a igreja, ele entrega a igreja. Aí o Espírito Santo pede a biblioteca dele. Irmãos, hoje vocês estão vendo aqui minha biblioteca, né? Um pedacinho dela. O seminário que eu fiz aula, lá na Vila Mariana, era
o dobro dessa minha biblioteca aqui. Talvez o triplo. Não, olha o dobro. Eram todos os livros do pastor Enéas Tonini. Ele entregou, ele doou para a obra de Deus. Porque como um estudioso, ele tinha os livros, e os livros para ele eram tão preciosos, quanto o Espírito Santo de Deus disse entrega. Ele relutou, mas ele falou, não, Senhor, eu entrego. Aí o Espírito Santo pediu à igreja, ele falou, tá bom, Senhor, eu entrego. Ele era diretor do Colégio de Perdizes e do seminário. Se eu não me engano, também do seminário ele era diretor ou fazia parte. Ele entregou. Depois que ele fez essa oração, ele sentiu o Espírito Santo vindo sobre ele. E aí a vida dele foi transformada. Por isso que ele chama de segunda bênção. Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar. Isso é... A pessoa tem que ser madura. Essa expressão não está no Novo Testamento nem no Velho, segunda bênção, tá? Então a gente não pode dizer que ela é uma expressão correta e doutrinária como teologia. Ah, não, a segunda bênção é uma doutrina, está lá na Bíblia, entendeu? É que nem falar trindade. Nós cremos na trindade, mas a palavra trindade não está na Bíblia. Então a gente tem que ser claro disso, para a gente não defender uma coisa sem a fundamentação correta. Eu creio na trindade, porque eu creio em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus. Didaticamente, o nome disso é Trindade. Essa expressão Trindade está na Bíblia? Não, não está. O que está são revelações de Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Ok? A expressão segunda bênção não está na Bíblia. O que está na Bíblia é batismo com o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Ah, então é isso que eu quero dizer. Agora, carinhosamente, eu respeito e entendo os nossos irmãos que passaram por essa experiência. Eu mesmo cresci numa igreja avivada, mas num dado momento senti que alguma coisa estava sacudindo na minha vida. Eu senti que Deus estava aflorando dons. Eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive como novo convertido foi eu pregando dentro da minha cabeça. Eu falei, estou ficando louco. Eu me imaginava pregando. Eu falava, meu Deus, que isso? E eu começava a pregar, e eu pregava dentro de mim, eu pregava no trem. Eu falava, meu Deus, eu estou pregando já, o que está acontecendo comigo? O que era isso? Era o Senhor já me separando. Tanto é que quando eu fui para o seminário, eu pensei, eu vou ser um pregador de praça. Porque eu vi uma mensagem, eu li um texto bíblico e já começava a pregar. E ele começava a martelar. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que o Espírito Santo me deu foi da multiplicação dos pães. E aquilo me incendiava ao ponto de eu começar a falar comigo mesmo e pregar para mim mesmo, que eu começava a chorar muitas vezes no metrô. Tamanha era a graça. Eu falava, meu Deus, estou ficando louco, eu tenho que fazer. E eu falava, mas como que eu vou pregar isso? E aí eu ficava meio perdido. Será que é para eu pregar? Será que não é? E eu fui para o seminário. E aí, hoje a gente entende que era o Espírito Santo já jogando e derramando a centelha dele dentro de mim com relação ao ensino, com relação à pregação do Evangelho. Então, como Deus vai fazendo, não tem uma fórmula, entendeu? Então, Pastor Johnny, eu particularmente vejo que o povo de Deus perdeu no passado era a briga. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo e você não é. Entendeu? Briga. Quando a gente pega, por exemplo, Billy Graham, olha só, irmãos, para mim foi um choque quando eu saí do seminário, que eu descobri que Billy Graham era um batista. Eu falei, Billy Graham batista? Eu só sabia do grande evangelista Billy Graham, que ganhava multidões e que eu amava poder ouvi-lo ou ler alguma coisa dele. E de repente ainda eu descobri que ele é tradicional. Eu falei, não é possível, um homem desse não é tradicional nem aqui nem na China. Vem cá, você queria ser um tradicional que nem Billy Graham? Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, fala sério. Coisa maravilhosa. Eu me lembro que quando eu vi ele pregando a primeira vez em fita cassete e fita VHS, que ele falava assim, eu não lembro se foi a cruzada que ele fez na Argentina, a primeira vez que eu vi, ou se foi no Brasil, que ele falava, venham para Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Irmãos, as câmeras pegavam assim,
O campo de futebol geralmente não tinha pessoas, mas as arquibancadas lotadas. E de repente, irmãos, nos corredores, que nem cachoeiras vivas. E ali o gramado, de repente, ficando repleto de vidas. Aí eu descobri que esse homem era tradicional. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado, entendeu? Eu te digo, ele era cheio do Espírito Santo, claro. Dizem, olha que fantástico, que o jovem seminarista Billy Graham foi conhecer a história de algum grande avivalista. Ou foi Moody ou foi Wesley. Foram fazer uma viagem, o seminário, e foram conhecer a casa. Dizem que era Wesley, mas Wesley morou na Inglaterra. Eu não sei se ele teve alguma residência na América também, eu desconheço. Mas dizem que a classe que Billy Graham fazia o seu seminário foram fazer uma visita em uma dessas casas. Se não me falha a memória, foi na casa de John Wesley. E depois, quando eles estavam regressando, o professor notou que faltava um aluno. E todo mundo ficou preocupado. E quando voltaram e foram procurar, mas onde? Está faltando alguém aqui no ônibus e tal. E foram ver, era o pequeno Billy. Billy estava ajoelhado onde Wesley se ajoelhava, ou era Moody, e ele estava orando, dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, como foram nos dias de Wesley, de Moody, desses grandes avivalistas. Então, irmãos, não importa se você vai falar em língua, se você vai trovejar, o importante é você saber que o Espírito Santo de Deus te usa como um instrumento nas mãos dele para salvar vidas, resgatar vidas e se aproximar desse livro sagrado. Se você vai chamar de segunda bênção, se não vai, isso daí eu diria, são as coisinhas secundárias. O mais importante é a pessoa realmente ter uma experiência com Deus e ter esse poder na sua proclamação. Se ele teve um crescimento paulatino e de repente Deus foi abrindo portas, ele foi sendo usado, ótimo. Se ele passou por uma experiência única, como foi realmente a vida de John Wesley, por exemplo, irmãos, depois, quem quiser assista lá o módulo História dos Avivamentos, que eu deixei como matéria livre e de divulgação, nós falamos um pouco sobre a vida de John Wesley. John Wesley, ele teve uma experiência, depois que ele passa quase por um náufrago, ele já era um pastor, um professor de seminário lá de Oxford. Quando o barco dele está quase afundando, eles estão indo fazer uma obra missionária na Nova Inglaterra, ele vê dois homens tranquilos e serenos segurados no mastro, e ele como um reverendo, um pastor, morrendo de medo, medo de morrer. Quando acalma a tempestade, ele chega para aqueles dois homens e pergunta: escuta, eu vi vocês serenos e tranquilos enquanto todos na tripulação estavam desesperados. Aqueles dois homens disseram: o viver é, é lucro e o morrer é Cristo. Se realmente nós vivermos, será lucro, porque chegaremos na Nova Inglaterra e pregaremos o Evangelho. E se nós morrermos, estaremos com o nosso amado Mestre. Aí Wesley pergunta: quem são vocês? Somos missionários moravianos, que eram ministros leigos, mas cheios da graça e da unção. Com a vida dos moravianos, John Wesley começa então a querer entender um pouco mais. Olha, ele sai da academia e vai agora para a vida prática, vai para o solo, chão de fábrica. E aí ele começa a ter contato com esses moravianos. E um dia, ele e um grupo, enquanto oravam, ele disse que uma onda poderosa, como que se fossem grandes ondas, passavam sobre eles. Eles estavam numa vigília, um grupo de irmãos, e aquilo derrubavam eles. E aquilo derrubava eles, e a partir daquele dia, a vida de John Wesley nunca mais foi a mesma. Então, eu não sei qual vai ser a sua experiência, a minha, a nós. Pode ver que as experiências com o Espírito Santo na Bíblia são variadas. Cada um é de uma maneira. Para eu concluir essa parte, para a gente ir para o livro. João Batista. A experiência desse grande e maior profeta e maior servo de Deus
de todos os tempos. Foi única e exclusiva. Ele foi batizado pelo Espírito Santo enquanto ainda estava no ventre de Isabel. A profecia do anjo Gabriel para Zacarias é: você será pai, sua mulher terá um bebê na velhice. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quando, 6 meses depois, Maria vai ver Isabel, e que Isabel está ali recebendo a saudação e a presença de Maria, a palavra de Deus diz que quando Maria fala a Isabel, Isabel e o bebê dela recebem ali uma visitação poderosa na barriga. Possuidor do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, o Messias, estava batizando o bebê João na barriga. E naquele momento ele foi batizado. E cresce já diferente de todas as crianças. Pense nisso. E depois vai para o deserto e faz essa obra linda. Agora olha que maravilhoso. João Batista não fez um milagre, irmãos. Não curou uma pessoa. Não expulsou um demônio. Mas teve uma palavra poderosa atraindo corações para o noivo. Preparou o terreno e deixou tudo preparadinho para o noivo vir. Então notem, como é o trabalhar de Deus, como é o trabalhar do Senhor. É misterioso. Então eu respeito os irmãos que chamam de segunda bênção, mas o mais importante não é as classificações que você dá, mas é o fruto que você deixa. Entenderam? Tá bom? Então agora vamos lá para o nosso livro-texto. Beleza até aí? Alguma dúvida? Joia? Alguém quer fazer Tranquilo. mais algum comentário? Não, o pastor Rai, não é muito legal perceber assim que esse assunto, né? Tantas pessoas que recebem o Espírito Santo logo na conversão, ou como aquelas que hipoteticamente recebem numa segunda experiência, né? Traga tanta, sei lá, assim, um modo negativo de discussão assim dentro da igreja, né? E divida, como o irmão Felipe falou, divida em grupos, né? Não é muito legal isso, né? Uma coisa que é tão bênção, né? Então não deveria. Por isso que requer de nós, Gil, esse cuidado e esse zelo. Lembra que na aula da semana passada eu falei que a igreja pela qual eu pastorei hoje, ela surge de uma discussão e uma divisão por causa dos dons? Nós, batistas renovados, muitas igrejas nasceram porque não concordavam com a mentalidade tradicional e aí um grupo criou uma cisão e virou uma batista renovada. Mas na realidade, Gil, guarda isso, Gil. As pessoas muitas vezes só querem um precedente para fazer a divisão, entendeu? Então, na realidade, os dons, a questão de estilos, a questão de submissões, a pessoa só precisa de um precedente. Muitas vezes, a questão do Espírito Santo é um bom precedente, entendeu? Por isso que, na realidade, a gente tem que ter muito temor e ser muito zeloso, porque não deveria ser assim. E não é para ser assim. Deus não se agrada dessas divisões aonde a nossa intenção não é boa. Eu preguei em certa ocasião na ordenação de um seminarista e fiz uma mensagem muito linda sobre Timóteo, né? E falei bastante para aqueles pastores e para aquela igreja no dia sobre um dos motivos, né, que leva a igreja muito. Depois eu posso até compartilhar com vocês o áudio daquela mensagem. A palavra de Deus, lá em Timóteo, ensina que muitas pessoas acabam se dividindo e, de fato, criando cismas, porque elas não têm uma intenção mais correta. Então, quando elas já não têm mais uma intenção correta, elas causam cismas. E por elas não terem mais uma intenção correta, elas também naufragam na fé. A gente pensa, não, o irmão naufragou na fé porque ele já não está tendo mais uma intenção correta. Então, muitas vezes, a questão dos dons, pensa assim comigo, Gil, é algo maravilhoso.
Mas, de repente, eu, como um irmão que recebi da parte do Senhor o dom de cura, e agora eu atraio muitas pessoas para o trabalho da igreja e eu tenho pessoas que me dão ouvido, eu vou ficar prestando honra ao pastor? O pastor faz uma reunião de oração, arrasta 10 pessoas depois de muita cobrança. O pastor chama os irmãos para estudar numa escola dominical, tem 5 estudando. Eu faço um culto de revelação, tem 200. Todos os 50 da igreja e mais 150 de fora. Eu vou ficar prestando conta para o meu pastor? Então usa do dom como um precedente, ou seja, a intenção dele já é outra. Aí eu pergunto, ele não pode somar com aquela igreja pela qual ele vivia, que ele se converteu? Quantos são os ministérios que surgem por causa de divisões assim, onde as nossas intenções não são agradáveis diante de Deus? Tá bom, meus irmãos? Então, né, que Deus guarde o nosso coração e que Deus guarde também as nossas intenções do coração. Porque quando a nossa intenção ela é boa, Deus nos honra. E quando a nossa intenção não é boa, Deus também não nos honra. Quer ver um outro exemplo disso, só para a gente concluir esse ponto? Quantos são aqueles que começam a praticar algum movimento porque aquilo dá número para a igreja? Vocês sabem disso? Movimento G12. Ninguém mais fala do G12, né? Mas no começo, o G12 era aclamado como a grande obra de Deus para gerar avivamento. Aí eu digo, Deus operou por meio daqueles irmãos? Claro. Por quê? Porque muitas vezes Deus vê a dedicação do seu povo. Guardem isso, irmãos. Deus tem compromisso com essa palavra. Então, se eu prego a palavra de Deus, se eu ensino a palavra de Deus não volta vazia. Mas aí, se eu me inclino para alguma coisa que está à margem da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde eu vou colher frutos disso. Quantos foram as pessoas que se enveredaram para o G12 e hoje não estão nem mais na igreja? Vocês devem conhecer. Quantas igrejas que eles tinham dentro deles o troféu de que nós ganhamos 100, 200, 500, é um avivamento, e hoje voltaram a estaca zero, só racharam. Por quê? Entraram no G12 não porque acreditaram naquilo como doutrina, mas como uma ferramenta de crescimento da igreja. Eu te digo, tá certo isso? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu venho pregando nesses domingos sobre Canaã. Deixa eu falar só uma frase. Quando Deus liberta o povo do Egito com Moisés, Deus luta contra o Egito. O povo não pega na espada. Deus salva o povo, Deus resgata o povo, Deus julga o Egito, Deus abre o Mar Vermelho, e até na hora que Deus precisa matar alguém, é Deus quem destrói o exército de Faraó. Agora, Deus chega para Josué e fala, Josué, seja forte e corajoso. O Senhor se revela para Josué como um soldado com a espada desembainhada. E agora o Senhor diz para Josué, conquiste a terra. E agora, o povo de Deus tem que conquistar Canaã. Ora, lá no Egito não foi Deus quem fez tudo? Agora em Canaã não é o povo que tem que fazer tudo? Perceba, olha a revelação de Deus. No Egito, Deus trabalhou. Em Canaã, agora Deus quer que juntos eles conquistem a terra prometida. É Deus conquistando. Deus dá as instruções, dando as estratégias, dando os critérios, mas os soldados tendo que pelejar, o sacerdote tendo que ir com a arca na frente. Perceba, olha que interessante. No Egito Deus trabalha, no Egito Deus salva, no Egito Deus livra, mas em Canaã Deus conta conosco para fazermos a obra. Agora, olha, guarda isso, guarda isso. Em Canaã você não pode usar as armas do Egito. Em Canaã você tem que usar as armas de Deus, as armas sagradas. Batalhar a batalha de Deus, seguir os conceitos de Deus. Lá no Egito você poderia até usar algumas coisas do Egito, mas em Canaã você não pode usar nada do Egito. Olha como isso é forte.
Quando a gente começa a pegar algumas coisas, por exemplo, rede multinível. O G12 é uma rede multinível eclesiástica para crescimento de igreja. Então, a gente está usando ferramenta do Egito. Não estou dizendo, irmãos, que Deus não pode, a gente não pode usar tecnologia, não é isso. Mas a gente tem que fazer com muito critério. O marketing é uma bênção. Mas será que a gente tem que usar o marketing de Canaã ou o marketing do Egito? Está entendendo? Olha que interessante. Pra gente... E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a gente está em Canaã. Estamos indo a Canaã celestial. A gente não pode usar as ferramentas do Egito. Então, guardem isso. Como você falou, Gil, muitos, por causa do Espírito Santo, se desviaram, se estrumbicaram, não por causa dele, mas porque fizeram uma leitura errada dele. Não entenderam direito o dom dele. E não se deixaram ser frutos, ou melhor, darem fruto do Espírito Santo. O texto que eu queria citar para vocês está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Guarda esse versículo 5 e o 6. Quero ler com vocês. Depois, se vocês quiserem, eu passo esse áudio para vocês, porque é um divisor de águas. Depois que eu preguei essa mensagem, chegaram alguns pastores para mim, falaram assim, pastor Raimundo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu também não. O Espírito Santo me deu como um presente ao ler aqui o texto de Timóteo. Olha o que diz. Vamos ler a partir do versículo 3, olha lá. 1:3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que são... Só um minutinho que está um pouco escuro aqui, irmãos. Aqui melhorou. De novo. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Notem, o apóstolo aqui está dando umas instruções. Olha, vamos deixar de ouvir besteira, essas coisas tolas. E agora vem o versículo 5 e o 6. O objetivo dessa instrução, ou seja, o objetivo do que eu estou passando para você, Timóteo, que eu estou passando para você, pastor, para sua igreja, para suas igrejas, é o seguinte. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Em primeiro lugar, coração puro. Segunda coisa, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Até aí, só um segundo. O amor puro. Quantas são as vezes que a gente ama hipocritamente, irmão? Ah, eu te amo, meu irmão, mas não ama de verdade. E se chegasse para o irmão e falasse, irmão, ó, eu estou tendo dificuldade de te amar, viu? Isso seria a libertação do irmão. Mas muitas vezes a gente prefere dizer, eu te amo, meu irmão, o amor do Egito, e não o amor de Canaã. Porque aqui está dizendo o amor que procede de um coração puro. Ó, irmão, eu não quero muito papo com você, porque eu estou chateado com você. Isso não pega bem. O pastor, ele tem que ser um bonachão, ele não pode dizer para o obreiro, fica aí quietinho. O pastor, ele tem que agradar todo mundo, porque hoje o pastor virou um grande comunicador de auditório. Quanto mais, melhor. Será mesmo? Pode ver que hoje a gente tem que fazer vista grossa, porque senão o irmão, que é o grande dizimista, vai embora da igreja. E detalhe, ele tem 10 igrejas por aí e lá ele é condecorado como um obreiro de elite, porque ele é um bom dizimista. Aqui está dizendo, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, vírgula, de uma boa consciência.
Meus irmãos, deixa eu dizer aqui poucas palavras. Alguns anos atrás eu não comecei mais a ter uma linha de defesa teológica e eclesiológica com alguns pastores. Eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei fazer isso. Ter uma boa consciência. Isso é importante para a gente. Mas quantas são as vezes que a gente age politicamente porque fala, eu vou perder? Estão entendendo? E aqui continua, e de uma fé sincera. Quantas são as vezes que a gente está querendo chutar o pau da barraca, mas a gente diz, não, não. Se eu falar que eu estou chutando o pau da barraca, serei mal compreendido. Sou um pastor, sou um seminarista. E agora vem o versículo 6. Leiam o que diz o versículo 6. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para as discussões inúteis. Essa questão aqui foi que levaram esses irmãos a se desviarem. Ou seja, o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e de uma fé sincera. Quando eu conservo essa premissa de ter uma consciência boa, uma fé pura e um amor sincero, eu me livro de ser um desviado. Agora, leiam comigo o 18. Olha lá. O 18, 19 e o 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Guarda isso, irmãos. Estou fazendo todo esse comentário por causa das suas palavras de há pouco. Muitas vezes a gente diz, não, eu tendo fé, só fé tá bom. Não tá bom não, o texto está dizendo aqui, o Espírito Santo está dizendo aqui, que eu preciso ter fé e eu preciso ter uma consciência boa. Porque se eu perder essa consciência boa, eu vou naufragar. Tá entendendo? Porque muitos naufragam porque já perderam a consciência boa. São obreiros que perderam a consciência boa. São dissimuladores, são hipócritas, são cínicos. Enquanto o pastor fala, eles estão assim, aí depois sai ali para tomar um cafezinho ou água e fala, o pastor está falando besteira. A consciência já não é boa. Por que no momento que o pastor falou, ele não levanta e fala, pastor, o senhor me desculpa, mas olha, eu não concordo. Não, mas isso não é politicamente correto. Estão entendendo? Quem não guarda uma consciência boa para Deus, naufragará, mesmo que sobre fé. Pegue aqui os grandes homens do passado, Saul, Eli, os filhos de Eli, os filhos de Arão. Fé é o que eles mais tinham, estavam trabalhando para Deus. Mas a consciência deles já não era mais boa. Naufragaram. Judas Iscariotes, tantos outros. Que Deus nos ajude nisso, mas isso é um exercício, né? E aqui Paulo continua e conclui versículo 20. Entre eles estão Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, né? E ainda Paulo dá até dois nomes. Paulo entrega para Satanás. Eu falo, Paulo era macho mesmo. Tinha café no bule. Ele não só entregava nas mãos de Deus, mas entregava para o diabo. Que o diabo te carregue, né? Então, assim, guardem isso, irmãos. Fé é importante. Um amor sincero é importante. E uma consciência pura é importante. Irmão, não concorda mais com certo segmento, certo movimento, certa linha? Qual o problema de você falar? Ah, mas vão me ver como herético. Ah, mas vão me ver como inimigo. Não, meu irmão. Não perca a tua essência cristã. Não perca, tá bom?
Vamos lá, gente, vamos lá para o livro. Belezinha até aí? Falei bastante hoje, gastamos muito tempo, fugimos um pouco, faz parte. Mas eu acho que é esclarecedor também para que a gente possa ter uma aula bem assertiva. Tá bom? Irmãos, então vamos lá. Tá todo mundo com o livro aí do Gruden? Página 530? Então vamos lá, Pastor Gil. Agora a gente vai com calma, a gente não vai com pressa. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês, irmãos, a página. Vocês estão vendo? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês o resumo. O resumo, né? Para aqueles que estão sem o livro, tá bom? Então, quem está sem o livro, a gente vai pondo o resumo. Quem está com o livro, a gente vai mergulhar no livro agora, tá bom? Na página de número 530, capítulo 30, tá joia? Então, vocês estão vendo aí minha tela, não? Não, né? Então, vocês vão ver agora. Ainda não. Beleza, agora estão vendo, né? Estão vendo a tela? Não, ainda não, pastor. Agora sim, apareceu. Maravilha. Então, quem tem o livro texto, pastor Johnny, você tem o livro aí, na página 530? Tenho sim, pastor. Estou com ele aberto, inclusive. Agora a gente, irmãos, última coisa antes da leitura. Nós iremos com calma. Eu marquei esse módulo aqui para 10 encontros. Se a gente precisar, a gente vai para 13. Porque o mais importante é a gente, de fato, estar mergulhando aqui no texto sagrado, esclarecendo dúvidas e aprendendo tudo de Deus, tá bom? Por isso que é importante a gente não ter pressa, e eu não quero ter pressa, tá bom? Eu sei que a gente tem o currículo para dar, a gente tem o assunto para tratar, mas eu quero, sobretudo, ver os irmãos se aprofundarem nessa doutrina tão maravilhosa do maior líder do Novo Testamento, que é o Espírito Santo. É aquele que está aí com vocês, comigo, que está com todos os filhos de Deus nesse momento, tá bom? Então, a obra do Espírito Santo, página 530 do livro texto. Quais são as atividades distintas do Espírito Santo na história da Bíblia? Explicação e base bíblica. Pode ler para nós, pastor Johnny. Os demais irmãos estarão pegando o resumo aí na nossa tela. Vamos lá. Nos capítulos anteriores, discutimos de forma razoavelmente minuciosa a pessoa e a obra de Deus Pai, e mais recentemente a pessoa e obra de Deus Filho, Jesus Cristo. Examinamos também as provas bíblicas da divindade e da personalidade distinta do Espírito Santo, associada à doutrina da Trindade. Penso ser oportuno, agora neste capítulo, focalizar a obra distintiva do Espírito Santo. Entre as diferentes atividades dos membros da Trindade, quais são apresentadas especialmente como obra de Deus Espírito Santo? Uma pergunta. Devemos primeiramente nos conscientizar de que outros capítulos neste livro lidam mais ou menos diretamente com alguns aspectos da obra do Espírito Santo. Até aí, pastor Johnny, até aí, um minutinho só. Ok. Queridos, aqui, claro, quem começou a aula agora, naturalmente, não pegou tudo isso. Deixa eu dizer aqui para vocês. Teologia sistemática, na minha opinião, ela é uma das matérias que mais mexe com o nosso coração. Porque a gente começa a falar das Escrituras, começamos a falar de Deus como Pai, Filho, como Espírito Santo, as doutrinas da regeneração, os meios de graça, como chamam os puritanos, a aplicação das doutrinas da redenção. Então, é fantástico. E, naturalmente, muitas coisas que os irmãos não passaram, vocês vão aprender no futuro. Então, aqui ele está dando uma síntese do que passou, do que foi falado e da maneira, né, em que já foi visto. É claro que nós aqui, por isso que eu selecionei,
não apenas o capítulo 30, mas os outros textos que falam do Espírito Santo, e também passei para vocês, né, esses 3 materiais que é os Fundamentos da Nossa Fé, do Hobbes, e também os outros 2 livros, que é Teologia Elementar, do Bancroft, e também Teologia Sistemática, do Exo. Tudo sobre o Espírito Santo para enriquecer a nossa aula. Então, aqui ele está fazendo apenas um comentário. Então, vamos lá, pastor Johnny, continuando. Vamos lá. Os capítulos sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo, que é o capítulo 39, e sobre os dons espirituais, capítulos 52 e 53, lidam quase inteiramente com obras específicas do Espírito Santo. Além disso, os capítulos sobre a autoridade das Escrituras, que é o capítulo 4, oração, 18, capítulo 18, chamado do Evangelho, capítulo 33, regeneração, 34, a santificação, 38, a perseverança, o capítulo 40, glorificação, capítulo 42, disciplina da igreja, que é o 46, meios da graça dentro da igreja, capítulo 48, e adoração, que é o capítulo 55, tratam todos dos vários aspectos da obra do Espírito Santo no mundo, e em especial na vida dos crentes. Entretanto, neste capítulo, tentaremos obter uma visão geral do ensino das Escrituras como um todo sobre a obra do Espírito Santo, a fim de entender de maneira mais plena que espécie de atividades têm sido delegadas particularmente ao Espírito Santo por Deus Pai e por Deus Filho. Até aí, pastor Johnny. Ok. Ótimo. Olha que interessante, irmão. Você viu que eles citam muitos capítulos. Lembra que eu falei? Por isso que nas maiorias das teologias sistemáticas, quando ele fala sobre regeneração, santificação, irmão, não tem como ser santificado sem o auxílio do Espírito Santo. Não existe. Não tem como a gente, por exemplo, ser regenerado por nós mesmos. Necessitamos do Espírito Santo. E não tem como, por exemplo, a gente orar, simplesmente orar, irmãos. Olha que coisa. Orar e buscar a presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar nessa doutrina tão simples. Então, é uma coisa muito importante. Por isso que aqui ele coloca vários capítulos. O nosso querido irmão missionário Paulo... Ah, tá bom, minha irmã. Ela está explicando, né? Tá joia. Vai lá, pastor. Fica à vontade. Bom trabalho para o irmão. Ele está trabalhando, então depois ele assiste a aula, né? Joia. Obrigado, irmã Alessandra. Nos avisou aqui. Voltando aqui, irmãos. E aqui também ele cita sobre o batismo com o Espírito Santo e a plenitude, que a gente vai trabalhar mais para frente. Por isso que hoje a gente só tocou em alguns assuntos. E a questão também dos dons, né? Que é uma coisa importante. Percebam, quando a gente tem uma visão pequena, a gente acha que a obra do Espírito Santo está ligada somente aos dons. A gente esquece da pessoa dele. Por isso que é importante a gente realmente conhecer, de fato, as Escrituras, e ler, e reler, e mergulhar, e se permitir aprender com outras pessoas, e se permitir aprender com a nossa experiência com Deus, porque o assunto é muito grande, é o eterno, né? Então, pode continuar a leitura, pastor? Vamos lá. Só um minutinho, por gentileza, pastor. Pois não. Desculpa. Pois não. Podemos definir a obra do Espírito Santo como segue. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é um membro da Trindade, que as Escrituras com mais frequência representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Embora isso seja real até certo ponto através de toda a Bíblia, é particularmente verdadeiro na era da Nova Aliança. No Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes foi manifestada na glória de Deus e nas teofanias. Nos evangelhos, o próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens.
Mas depois que Jesus subiu ao céu, e de contínuo através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Ele é o que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Desde o princípio da criação, temos indício de que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou e o que Deus Filho começou. Pois em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no Pentecostes, com o início da nova criação em Cristo, é o Espírito Santo quem vem conceder poder à igreja. Em Atos 1:8, 2:4 e do 17 ao 18. Como o Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem Deus manifesta de modo particular sua presença na era da nova aliança, Paulo emprega uma expressão adequada ao referir-se a ele como primeiros frutos, segundo Romanos 8:23, e garantia ou penhor, segundo Coríntios 1:22 e 5:5, da plena manifestação da presença de Deus que conheceremos no novo céu e na nova terra, segundo o Apocalipse 21, do 3 ao 4. Mesmo no Antigo Testamento, foi previsto que a presença do Espírito Santo traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Isaías predisse um tempo em que o Espírito traria grande renovação. O texto diz: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, do verso 14 ao 18. Até aí, pastor. Okay. Alguma dúvida, irmãos, dessa leitura? Uma coisa que eu queria ensinar a vocês, irmãos, é o seguinte: toda vez que vocês vão lendo o livro, o texto de vocês, sejam quaisquer um deles, se tiver alguma dúvida, coloca ali, faz anotação, porque aí a gente vai buscar dar uma explicação. Claro, sabendo, a gente responde, não sabendo, eu vou atrás para tentar esclarecer a sua dúvida. Alguma dúvida até aí, desse texto que a gente leu? Não. Querem fazer algum comentário? Ô pastor, eu sempre me ative àquele texto que fala que a obra do Espírito Santo aqui é convencer, né, o pecador do pecado, do juízo, da justiça. E é muito interessante ver essa fala do Gruden, né, que a obra do Espírito Santo é manifestar a presença ativa de Deus entre nós, e principalmente para a igreja. E eu vi o senhor até colocando algo na aula passada sobre isso, e isso me chamou a atenção, né, isso me chamou a atenção nessa obra tremenda do Espírito Santo, né, que eu pensava que era simplesmente isso. Ficava bitolado simplesmente nessa obra que está escrito. Eu até esqueci o texto, eu tinha marcado aqui, mas eu esqueci o texto que fala sobre isso. Mas João, isso é tremendo. Foi muito esclarecedor para mim isso. Que bom, filho, que bom. Deus seja louvado. Isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, irmãos, assim, não tenham vergonha de fazer perguntas, colocações, porque muitas vezes a gente tem dúvidas e a gente fala, a tua dúvida, ela é esclarecedora. Deixa eu até contar uma breve testemunha aqui. No seminário, o meu apelido era Não Entendi. Tinha os meus amigos, lá vai o Raimundo também. O professor falava, alguém não entendeu? De novo. Aí, do meu lado, geralmente sentava um japonês, que era um empresário muito bem-sucedido, Walter Giro, e ele dizia assim, Raimundinho, não liga não, é tudo orgulhoso, não está ninguém entendendo, mas só você tem coragem. A tua pergunta ajuda a gente e muito. Eu falei, eu sei, são um bando de bobo. Mas assim, eu digo isso sem medo, irmãos, a gente está aqui para aprender. E eu,
Ó, eu aprendo também com vocês, entendeu? Então, não tenham medo, tá bom? Belezinha? Vamos lá, Pastor Johnny. Continuando. De modo semelhante, Deus profetizou por meio de Isaías a Jacó, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Em contraste, o afastamento do Espírito Santo retirou a bênção de Deus do povo, mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:10. No entanto, várias profecias no Antigo Testamento predisseram um tempo em que o Espírito Santo viria de modo mais pleno, um tempo em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, como é dito em Ezequiel 36, do 26 ao 37, também no capítulo 37, 14, 39, verso 29, e em Joel 2, do 28 ao 29. De que maneiras específicas o Espírito Santo traz a bênção de Deus? Podemos distinguir 4 aspectos da obra do Espírito Santo para fornecer evidências da presença de Deus e abençoar. A primeira é: o Espírito Santo dá poder. Segundo, o Espírito Santo purifica. Terceiro, o Espírito Santo revela. E quarta, o Espírito Santo unifica. Vamos examinar abaixo cada uma dessas 4 atividades. Finalmente, devemos reconhecer que essas atividades do Espírito Santo não devem ser pressupostas e não acontecem automaticamente no meio do povo de Deus. Antes, o Espírito Santo reflete o prazer ou desprazer de Deus com a fé e a obediência, ou com a incredulidade e a desobediência do povo de Deus. Por causa disso, precisamos examinar um 5º aspecto da atividade do Espírito Santo. Esse 5º aspecto é: o Espírito Santo dá evidência mais forte ou mais fraca da presença e bênção de Deus, de acordo com a nossa resposta a Ele. E é Bom, isso aqui. Pode ver que o texto de Isaías 63 já era uma menção de que o Espírito Santo se entristecia com aqueles que eram rebeldes. E agora o autor, né, o Gruden, menciona vários textos, várias profecias, e aqui ele vai fazer esse capítulo focado em distinguir esses 5 aspectos da obra do Espírito Santo para evidenciar a sua presença. E é isso que a gente vai estudar, isso que a gente vai meditar, sem pressa, e tudo que vocês forem lendo. Por exemplo, nosso querido irmão Felipe Rente citou um livro muito bom que é do John Stott, Batismo com o Espírito Santo. Todas essas leituras extras que vocês quiserem colocar, vocês vão ganhar pontos extras, porque tudo isso vai enriquecer o conhecimento dos irmãos sobre esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aqui? Tranquilo? Então vamos dar uma pausa agora de 10 minutos, e aí a gente vai para o último período e a gente conclui a aula de hoje, tá bom? Fechado? Eu não vou desligar aqui, só vou parar a gravação, tá bom, irmãos? Vou esticar um pouco as pernas, beber uma água e já retorno. Tá bom? Então, até fechou. já. Até já.